Fala família tricolor! Meu nome é Gabriel Ferrari, sou jornalista esportivo e cubro o dia a dia do São Paulo. Já indo direto ao ponto, inscreva-se agora mesmo no canal, ative o sino das notificações, deixe o seu like, e vamos conferir as notícias de hoje. Quem é dúvida, desfalque e reforço para o São Paulo, contra o Corinthians. Luan e Patrick podem estar entre os relacionados para o primeiro clássico do tricolor em 2022, no Morumbi. Sábado é dia de clássico para o São Paulo no estádio do Morumbi, o primeiro na casa tricolor em 2022, e o adversário será o Corinthians, na partida válida pela 10ª rodada do Campeonato Paulista. Para este confronto, o técnico Rogério Ceni não deverá contar com 5 jogadores, Igor Vinícius, Alisson e Diego Costa, que estão sob os cuidados do departamento médico do clube, e se recuperam de lesões musculares, além de Nicão e Jandrei, que testaram positivo para a Covid-19, e cumprem período de isolamento. No entanto, existe a expectativa para que Luan e Patrick possam estar disponíveis para o majestoso, já que treinaram normalmente com o restante do grupo, nesta quarta-feira. O confronto entre São Paulo e Corinthians acontece neste sábado dia 5, às 16 horas, no estádio do Morumbi, e os ingressos para esta partida já estão à venda, no site da Total Acesso. Quem for assistir de casa, poderá acompanhar o clássico pela HBO Max, ou estádio TNT Sports. E aí tricolor, deixe aqui nos comentários do vídeo seu palpite para o jogo. Família, outra informação. Ponte Preta pode roubar a lateral do São Paulo, que não está recebendo oportunidades com Rogério Ceni. Ponte Preta procura maneiras de melhorar o time sem entrar em problemas financeiros. Lateral esquecido por Ceni seria boa opção. Para piorar a situação, a Ponte foi eliminada da Copa do Brasil, competição que gera a maior renda possível para os times de menor expressão no Brasil. Com isso, os dirigentes do clube já se planejam com maneiras de melhorar o time, sem que isso acabe custando muito aos cofres pontepretanos. Segundo apurações feitas pelo jornalista Alexandre Vieira, o time de Campinas estaria interessado em oferecer um empréstimo, até o final dessa temporada, para o lateral Wellington, jogador do São Paulo, que tem visto suas oportunidades caírem drasticamente, nesse começo de temporada. No ano passado, o jogador apareceu nos gramados 31 vezes, ganhando total controle da posição de lateral esquerdo. Mas esse ano as coisas estão diferentes. De todas as partidas disputadas pelo tricolor, Wellington atuou em apenas 2 delas, sendo somente uma vez titular. Devido à sua falta de utilização, o jogador poderia ser uma opção barata para a Ponte Preta, que se encontra sem muito capital financeiro, e desesperada por reforços. E aí tricolor, vocês acham que o São Paulo deve liberar o Wellington para a Ponte Preta? Comente aqui sua opinião. Família, outra notícia. Confirmou o interesse. Empresário de joia do SPF se expõe futuro, e Casares abre o olho para Portugal. Em 2021, estava previsto que o tricolor tivesse 176 milhões de reais de receitas através de vendas. Apesar do ano passado a expectativa ter sido alta, em relação às vendas que poderiam ser feitas pelo São Paulo, o limbo continua sendo o mesmo. Em 2021, conforme repercutiu as informações, a meta era arrecadar 176 milhões de reais de receitas, através de vendas. A pressão aumentou, e continua sendo alta na temporada atual. Uma das grandes promessas das categorias de base do SPFC, o zagueiro Miguel Henrique, tem sondagem do futebol português. Aos 18 anos, o defensor são paulino é tido como uma das principais joias de Cotia, e desembarcou na base tricolor em 2021, depois de passar pelo Corinthians. Diego Alonso, empresário do jovem, confirmou o interesse dos clubes de Portugal, mas afirmou que não há nada concreto, segundo publicou o Lance. Diego Alonso disse: houve sim o contato de 2 clubes de Portugal, interessados no Miguel Henrique. Essas sondagens iniciaram no começo do ano, e vêm se alongando. Sabemos que existe o interesse, mas de concreto ainda não houve nada. O atleta se reapresentou no São Paulo e tem contrato até 2024, disse o empresário do atleta. Na última temporada, Miguel Henrique foi um dos destaques da equipe sub-17 do São Paulo. Pelo Campeonato Paulista da categoria, o jogador entrou em campo 11 vezes, todas como titular da defesa. De acordo com o que foi falado pelo próprio empresário, a tendência é que Miguel Henrique siga no São Paulo, até ter a chance de se firmar no profissional. E aí tricolor, Miguel Henrique merece chances no profissional do São Paulo em 2022? Deixe sua opinião aqui nos comentários do vídeo. Família, mais informações. São Paulo recua em investida, mas ainda monitora David Neres, entenda a situação. Clube revelou contato pelo jogador, quando ele ainda tentava fugir da guerra na Ucrânia. Após o diretor de futebol do São Paulo, Carlos Belmonte, afirmar que tinha feito contato com representantes de David Neres, na semana passada, o clube recuou, mas manteve portas abertas para uma negociação no futuro. Neres, que tem contrato com o Shakhtar, é um dos jogadores brasileiros que estava na Ucrânia na semana passada,
quando foi inicia a invasão russa ao país. Ao contrário de alguns colegas, como Pedrinho e Michael, que prontamente voltaram ao Brasil, Neres deixou Kiev, e inicialmente ficou na Europa, em segurança, com a família da esposa, que é alemã. Nesta quarta-feira, ele chegou a São Paulo. As declarações de Belmonte foram feitas na quinta-feira, no mesmo dia em que o presidente russo Vladimir Putin ordenou o ataque. Naquele momento, Neres estava em um bunker na capital ucraniana com outros brasileiros, com crianças e mulheres. Nas redes sociais, o grupo expunha a situação difícil, pedia ajuda e demonstrava temor com as horas seguintes. Em entrevista, Belmonte disse: "No momento em que surge isso, a invasão da Rússia à Ucrânia, o Rui Costa me liga e diz: 'Cara, vamos procurar um empresário para fazer uma conversa.' O Rui fez esse movimento. A gente sabe que é muito difícil, mas se ele quiser voltar, as portas estarão abertas", disse Belmonte na ocasião. O presidente do São Paulo, Júlio Casares, porém, adotou tom mais político para tratar do assunto. Casares disse: "Eu só fui solidário a eles, jogadores brasileiros na Ucrânia. Solicitei medidas do governo. Atletas estão vivendo ainda sob um trauma grande. Respeitamos e não falamos de negócios nesse momento", escreveu ele em mensagem ao GE. Na última semana, antes que os atletas deixassem a Ucrânia, o São Paulo enviou ofício ao Itamaraty, cobrando um plano de resgate, e se colocado à disposição para prestar assistência. O São Paulo, porém, continua acompanhando a situação de Neres. Com os ataques russos, o campeonato ucraniano foi suspenso, e os jogadores se dispersaram. Os contratos com os clubes ucranianos continuam válidos. Qualquer acordo dependerá de uma negociação com as agremiações. Por enquanto, a FIFA não se manifestou sobre a situação desses atletas. As principais janelas de transferências na Europa já foram fechadas, enquanto no Brasil é possível registrar novos atletas, até 12 de abril. Segundo Casares, será preciso aguardar para avançar nessas conversas. Casares ainda disse: "Não misturamos os assuntos. Podemos ter essa conversa no momento próprio." Em postagem no Instagram, já fora da zona de guerra, Neres também se esquivou sobre transferências. Neres escreveu: "Graças a Deus, estamos em segurança com nossa família, e quando tudo passar resolveremos nossa situação, que hoje não tem importância nenhuma, diante da guerra que presenciamos lá", escreveu o jogador. Neres foi formado em Cotia, mas deixou o São Paulo com 19 anos, em 2016, a caminho do Ajax. O atacante defendeu o time holandês até janeiro, quando foi vendido ao Shakhtar. Ele não teve tempo de estrear no clube ucraniano, já que o torneio local estava paralisado pelo inverno, antes de ser suspenso por causa da guerra. E aí, tricolor, David Neres seria uma boa para o São Paulo? Comente aqui sua opinião. Bom, amigos tricolor, essas foram as últimas notícias do São Paulo. Já deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações, e eu te espero aqui no próximo vídeo.